Muita paz a todos, que Jesus possa continuar nos envolvendo hoje e sempre, trazendo a serenidade, a tranquilidade em nossos corações, em nossas mentes, para que possamos continuar em nossa caminhada evolutiva, com muito discernimento, podendo fazer as melhores escolhas. É um prazer enorme estarmos aqui, reunidos nesse momento e junto com os espíritos superiores, nos orientando, nos dando a, o auxílio necessário, que nós possamos, então, fazer o estudo desse momento, né, do canal do YouTube. Agradecendo a casa pelo convite amoroso, muito obrigada mesmo, e nós conseguimos, então, realizar esse estudo que é sobre uma das bem-aventuranças de Jesus, quando ele nos fala sobre bem-aventurados os mansos e pacíficos. E nós vamos falar hoje sobre injúrias e violência. E para falar sobre esse tema, nós vamos falar um pouquinho sobre o Sermão do Monte e depois nós enveredamos pelo capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos falar sobre a mansuetude, sobre a afabilidade, a doçura, a cólera, a paciência, a obediência e resignação. E nós vamos ficar com violências, injúrias e violências, que vai nos colocar para que nós possamos entender o que são as injúrias e violências, o que melhor nós precisamos fazer para evitá-las. Então, que nós possamos fazer o nosso estudo e agradecer mais uma vez a casa pelo convite. Quando Jesus esteve entre nós, ele coloca para nós as consolações e mostra assim tudo no Sermão do Monte. Jesus nos coloca todo um roteiro moralizador, para que nós possamos alcançar o quê? A nossa felicidade como espíritos que somos. Então Jesus, ao traçar esse roteiro moralizador, ele nos fala sobre as consolações, que nós iríamos passar por atribulações, que nós iríamos passar por situações difíceis, adversidades na nossa vida diária. Porém, que nós precisamos, para encontrar o estado de bem-aventurança, que é o estado de paz, de tranquilidade, e essa paz, essa tranquilidade, que nós vamos encontrar com o quê? Com a consciência tranquila do dever cumprido. Então, isso para nós é que é a paz, porque nós estamos ainda no mundo de quê? De provas e expiações, passando por uma transição nesse momento para a regeneração. E nessa transição para a regeneração, nós estamos como se fosse a fase de adolescência para chegar à nossa maturidade. Então, quando chegarmos à regeneração, nós seremos espíritos o quê? Regenerados, tanto a humanidade encarnada como desencarnada. Mas nessa fase em que nós estamos de expiações e provas, passando para a regeneração, nós estamos num momento transitório, um momento, portanto, de muitas dúvidas, muitas dificuldades, acertando a nossa intimidade, o nosso mundo íntimo. Então, nós estamos aqui desfazendo situações negativas que criamos para nós mesmos e que hoje estamos refazendo essa caminhada. Então, quando Jesus nos fala sobre as bem-aventuranças, na apostila do estudo aprofundado da doutrina espírita, nós vamos encontrar o texto evangélico dizendo que Jesus subiu o monte, vendo aquela multidão, ele sobe ao monte e, assentando-se, aí aproximam-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, lhes ensinava, dizendo... E aí ele coloca todas as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo,
disserem todo mal contra vós por minha causa, né? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, as bem-aventuranças constituem um extraordinário cântico de amor e de compaixão, dirigido em especial aos nós sofredores, e oferecendo a esperança de dias melhores. Então, aqui nós encontramos uma rota de redenção espiritual. E então, Jesus, interpretando, né, o texto evangélico, segundo a apostila que a gente já citou, então Jesus, para elevar-se, quer dizer, ele subiu ao monte. Para elevar-se, que a elevação define o quê? Segurança, autoridade, né? Sem perda da humildade. Então, a subida do monte indica o quê? Esforço, capacitação, qualificar-se, né? Saber colocar-se acima, isto é, com humildade e adequação. Conseguir o quê? Entender a dificuldade do outro, se colocando acima da dificuldade para poder entender essa dificuldade e poder ajudar, poder ter um entendimento, né, para poder auxiliar com os esclarecimentos. E quando Jesus assenta, esse ato de assentar, né, promove o quê? Diz para nós que Jesus, nosso mestre, ele promove o necessário ajuste vibracional para que ocorra uma melhor e efetiva possibilidade de atender a grande massa que se eleva. Então, pelos fios da fé e da esperança, estabelecendo assim vigoroso processo de sintonia. Então, é assim que nós podemos entender o que Jesus estava nos falando, porque ele ajustou as suas vibrações com as nossas para que nós pudéssemos compreender os seus ensinamentos. E então, abrindo a boca, ele ensinava. Ou seja, quando nós falamos, nós emitimos vibrações. Então, a nossa palavra ela está revestida de vibrações, positivas ou negativas, de acordo com o nosso expressar, os sentimentos que carregam aquelas palavras. Então, quando Jesus nos fala, abre a boca e nos fala, ele está o quê? Ele está trazendo as suas vibrações profundas, de consolando a todos nós através dessas vibrações de amor, de tranquilidade, não é? De consolação para todos nós. Por isso que o mestre dizia que o que faz mal não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai pela boca do homem, porque dele está cheio o seu coração. Então, quando nós falamos, nós emitimos vibrações que podem ser de amor, de carinho, de compreensão, como podem ser as vibrações negativas, que vamos falar daqui a pouco. Então, bem-aventurados os simples, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus nos fala dos simples e bem-aventurados, quer dizer, os felizes sob o aspecto espiritual, que está em paz, que está em tranquilidade, né? E por pobres de espírito, Jesus não está falando que são aqueles baldos de inteligência, mas está falando quem? Dos humildes, aqueles que conseguem ser simples, pobres de espírito, ou seja, em espírito, conseguem ser humildes, porque nós temos muitos pobres, né, em condições materiais, e que são arrogantes, prepotentes, que têm um orgulho exacerbado. Então, Jesus está nos falando sobre a humildade do coração, que é necessário para que nós possamos crescer espiritualmente, como nós vamos aprender, entender, compreender se nós não tivermos a humildade para poder nos abrir para conseguir captar os ensinamentos que nos são dados. Então, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E por isso, uma razão muito natural há de ser a humildade um ato de submissão a Deus. Então, Jesus está o tempo inteiro nos alertando sobre as chagas da humanidade. E quais são as chagas da humanidade? O egoísmo, o orgulho,
que nós precisamos ir desfazendo em nós gradativamente. E nos vem falando, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que choram são considerados bem-aventurados porque as lágrimas que eles estão derramando, que nós derramamos, vão funcionar como uma catarse, jamais como manifestação de desespero. E se nós estamos passando hoje pelas dificuldades, pelas aflições, nós estamos tendo a chance de nos melhorar, de nos aprimorar, como também de conseguir desfazer aquele mal que nós promovemos a nós mesmos e aos outros em um momento da nossa existência. Então, hoje nós estamos passando pelas situações que um dia nós promovemos. E então estamos tendo a chance de nos melhorarmos. E nos melhorarmos e encontrarmos a nossa cura espiritual. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que é o estudo de hoje, né? Bem-aventurados os mansos, então, porque herdarão a terra. E aí Jesus nos está falando que terra que é essa que nós vamos herdar? Para passar para o mundo de regeneração, só aqueles que modificam-se, que vão se modificar internamente, é que vão conseguir ficar num planeta que está mudando para a regeneração. E Jesus a faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Condena, então, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes, que já vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então, a humanidade da Terra recebe como legado da bondade superior a vivência no orbe para desfrutar dos seus benefícios materiais e espirituais. E a marcha evolutiva revela que, por força do aprendizado espiritual, quanto mais a pessoa compreende, menos quer, menos possui e mais desfruta da vida. São os altruístas e os desprendidos que confiam nas promessas do Cristo. E o legado de Jesus é essa mensagem de amor para todos nós. Então, e bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqueles que hoje têm fome e sede de justiça são aqueles que mais foram injustos no passado. E que, então, dentro da lei de causa e efeito, concede a todos nós, então, como nos reajustarmos ao bem, né? Então, as angústias, as dores, as frustrações que temos hoje, que surgem nesse cenário reencarnatório, fazem com que nós busquemos ser mais justo, né? Que nós busquemos essa justiça divina. Então, que nós busquemos ir nos melhorando intimamente. E é nessa busca dessa melhora interna é que vai fazer com que nós vamos alcançar a condição de fartos de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. O que é misericórdia? No dicionário nos fala que a misericórdia é aquele que tem compaixão pelas misérias, ou seja, pelas dores alheias. Então, para sermos misericordiosos, nós temos, ou melhor, para alcançarmos a misericórdia, nós temos que ser misericordiosos. Temos que dar para receber. Porque a vida restitui, nos devolve aquilo que nós damos a ela. Então, se nós somos bons, receberemos bondade. Se nós somos pessoas honestas, se nós somos generosos, nós vamos receber honestidade, generosidade. Então, para recebermos misericórdia, nós precisamos ser misericordiosos em todos os momentos. Então, Jesus nos fala que nós precisamos treinar a nossa misericórdia, porque misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Se nós não formos indulgentes, se nós não chegarmos a perdoar, nós ainda não conseguimos alcançar a brandura, a mansuetude, né? A doçura. Então,
para alcançar essas virtudes, precisamos de todas as outras também, ir treinando as outras virtudes. Então, vamos exercitar a misericórdia com todos que estão ao nosso redor, aqueles que encontramos, né? Praticando assim o perdão, experimentamos o consolo de sermos perdoados também. Então, são esses ensinamentos que Jesus vem nos colocando para que nós possamos refletir, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando Jesus está falando daqueles de limpos de coração, que seriam aqueles que não têm manchas morais, são os puros, e os puros não estão encarnados aqui no planeta Terra, né? Espíritos puros para estarem aqui só se forem em missão, mas, como Jesus que esteve aqui por amor a nós, mas nós estamos numa o quê? Fazendo a nossa limpeza, a asepsia dessas nódulas morais, dessas manchas morais nos nossos corações, porque nós fomos criados simples e ignorantes por Deus nosso Pai, mas com a perfeição latente, em germe, para crescer em nós. Só que ao longo da nossa caminhada evolutiva, nós fomos fazendo crescer em nós o quê? O egoísmo, a prepotência, o orgulho, a vaidade, né? O personalismo, e assim vai. Então, nós precisamos ir desfazendo essa segunda natureza que nós criamos em nós mesmos. Então, ao longo da nossa caminhada evolutiva, nós estamos aqui passando pelo aprendizado de retornar ao nosso, ou melhor, de criar o nosso equilíbrio espiritual. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E nós vamos ter uma diferença entre pacífico e pacificador. Pacífico é um amigo da paz. E o pacificador é aquele que, além de ser o amigo da paz, ele trabalha, age em favor da paz, né? Então, Jesus é o pacificador por excelência. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? A pessoa que trabalha, então, na redução de dificuldades e de discórdias produz paz e entendimento entre os homens. E aí reflete o pensamento divino no campo em que está posicionado, agindo como verdadeiro filho ao honrar com todos os méritos o Pai de bondade e misericórdia. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, aqueles que sofrem a perseguição por causa da justiça é aqueles que estão sendo justos, que estão sendo melhores agora, porque acordaram, despertaram para a mensagem divina. E agora estão voltando a fazer o bem. Então, aqueles que são perseguidos porque agora estão fazendo bem, porque estão no caminho certo, que sejam bem-aventurados, né? Porque já encontraram a paz dentro do seu coração. E como nós vamos falar sobre injúrias e violências, né? A gente falou um pouquinho sobre o Sermão do Monte, rapidamente, as bem-aventuranças do Sermão do Monte, que são as consolações que Jesus nos traz. E no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar nos itens 1 a 5, nós vamos encontrar injúrias e violências, falando então, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. E aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Isto está em Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Então, Jesus aqui está sendo, sim, bem
explícito, bem claro, na sua forma de explicar para nós as bem-aventuranças, consolações, e chegar a esse estado de bem-aventurado, de paz, né? De harmonia, de equilíbrio. E aí uma das formas de chegar a essas bem-aventuranças é sermos brandos e pacíficos. Ele coloca para nós que Jesus foi o maior lutador, pacificador, ou seja, aquele que mais lutou pela quê? Pela não violência, pela paz, para cultivarmos a paz em nossos corações, né? Então, Jesus condena de todas as formas qualquer ato de violência, seja ela as pequenas, as violências diretas e as violências indiretas. Muitas vezes nós somos agressivos, mas não chegamos a vias de fato. Nós não maltratamos o outro fisicamente, né? Materialmente. Não chegamos a uma agressão material, mas muitas vezes nós somos muito agressivos, muitas vezes somos violentos de uma forma indireta. Às vezes um sorriso de escárnio, um tom de voz, né? Então, Jesus nos fala aqui, nessas máximas que ele nos dá, ele fala sobre o que? A brandura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência como uma lei divina, lei moral. E condena a violência, a cólera e toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Então, quando aqui fala sobre raca, né, entre os hebreus era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada. E aí se pronunciava essa palavra cuspindo e virando para o lado a cabeça, né? Então, quando nós violentamos o outro pela palavra, nós estamos violentando a essência do outro, a sensibilidade do outro. Nós podemos não agredir fisicamente, mas nós agredimos moralmente, nós agredimos psicologicamente. E muitas vezes nós deixamos marcas no outro, que são marcas que vão ficar para o resto da vida, ou por uma existência material inteira, né? Então, Jesus está nos falando que sejamos cortês sempre, mas é ser cortês até ao falar. Porque quando nós falamos, nós expressamos. O que a gente falou sobre no Sermão do Monte, quando Jesus nos falou sobre as bem-aventuranças? Quando ele abria a boca e falava e pregava, ele impregnava as suas palavras de quê? De amor, de consolação, de carinho para conosco. Quando nós falamos, nós fazemos a mesma coisa. Nós impregnamos as palavras dos nossos sentimentos. Então, se eu falo algo negativo daquela pessoa ou para aquela pessoa, eu estou impregnando de raiva, impaciência, né? Intolerância, despeito, enfim, orgulho, vaidade. Então, eu estou impregnando a minha palavra de elementos negativos que vão chegar àquela pessoa e podem ser absorvida por ela ou não, de acordo com a vibração em que ela se encontra. Mas só que as palavras que eu pronunciei, eu deixei no ar, impregnei o ambiente com elas e com esses fluidos que são insalubres. Então, o que acontece? É que eu estou o quê? Em desarmonia perante as leis de Deus. Jesus ensina para nós o tempo inteiro a caridade, o amor ao próximo. Então, quando nós somos agressivos com o outro, seja agressividade por palavras, aliás, por pensamentos, porque quando nós falamos, nós pensamos antes de falar. Nós podemos não avaliar a nossa fala. Nós podemos não ter avaliado
o que vai acontecer com aquilo que nós fizemos, com aquelas palavras que nós exprimimos, mas nós pensamos antes de falar. E nós nos impregnamos de energias positivas ou negativas de acordo com o teor dos nossos pensamentos, e aí com o teor da nossa fala. Né? Então, Jesus nos fala que toda palavra, então, ofensiva, ela exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Então, aqui, é por isso que Jesus nos fala de uma forma bem clara aqui, que qualquer coisa que nós fazemos, até uma palavra a ser empregada, se for uma palavra que expresse a violência, ela é uma violência. Ela é uma forma de violência. E nós praticamos muitas vezes essas violências que nós, às vezes, nem reparamos inicialmente, mas que nós precisamos refletir a respeito. Nós, muitas vezes, não matamos mais ninguém, mas muitas vezes nós matamos o sonho do outro. Quando vem nos contar algo que gostaria de realizar e nós dizemos, isso não vai dar certo. Você não está bem pensando, você não está pensando uma coisa boa, você não está fazendo uma coisa direita, e não sei o quê. E quantas vezes a gente ali acaba desferindo, né, situações, coisas negativas, palavras bem negativas para o nosso companheiro, o nosso irmão. Isso tudo é uma reflexão, né? Então, injúrias e violências que Jesus está falando é que sejamos, então, contra a violência. Então, Jesus é o que mais nega a violência, mais contrário à violência, foi o mais a favor da paz, lutou pela paz. Né? Gandhi foi um grande lutador. Conseguiu fazer o quê? Libertar o povo da Índia dos britânicos. Através do quê? Da não violência. Eles não pegaram em armas para lutar, mas simplesmente se opuseram à dominação. Porque é uma forma de violência esse domínio de um sobre o outro. O ser humano não foi feito para dominar uns aos outros. Nós não estamos aqui para sermos escravizados, nem escravizar ninguém. Nós não estamos aqui para tomar nada à força. Nós estamos aqui para vivenciar o amor, aprender a amar. Né? Então, Jesus vem, então, nos orientando para que nós possamos mudar esse processo. E para que nós possamos fazer, então, o quê? O uso da afabilidade, da doçura, da mansuetude. E aí os Espíritos nos alertam, nesse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eles vão colocando para nós que a afabilidade não é a de fachada. E nós não podemos ser doces fingindo. E muitas vezes, pela educação formal, não pela educação moral, mas pela educação formal, muitas vezes a gente tem um verniz de civilidade. E nesse verniz de civilidade, nós fingimos sermos afáveis, sermos doces ao lidar com o outro. Mas se pisarem no nosso calo, nós mostramos a nossa verdadeira identidade. Né? Então, os espíritos colocam que muitas vezes nós somos detestados dentro de casa, porque somos verdadeiros tiranos. E a afabilidade e doçura não é isso. A afabilidade e doçura é ter humildade, paciência, tolerância, né? Tranquilidade. Paciência é a ciência da paz. Então, trabalhar em nós essas qualidades. Só é manso, só é pacífico quem é humilde. Porque o orgulhoso se irrita. O orgulhoso, se não for obedecido, né, e até pela força, ele se irrita e entra
aí tem cólera, ira, gera muitos sintomas negativos, muitos sentimentos nocivos. Então, os espíritos colocam que nós precisamos trabalhar essas qualidades na nossa intimidade, para que ao lidar com o próximo, ao lidar com o outro, nós sejamos realmente mansos, sejamos realmente pacíficos. E pacífico não é ser passivo, não é deixar tudo acontecer porque não quero me aborrecer. Mas o pacífico é aquele que trabalha em prol da produção da paz. E não é ficar neutro, porque os espíritos neutros eles estão na categoria de terceira ordem de espíritos. Nós somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Então, nós temos que produzir o bem sempre. Mas que nós sejamos brandos ao lidar com o outro. Que sejamos mais pacientes. Esse treinamento é grande, é constante. Nós não nascemos pacientes, nós não nascemos brandos, nós não nascemos pacíficos de uma hora para outra, mas nós vamos conquistando esses sentimentos dentro de nós, através das dificuldades que nós vamos aprendendo, a passar por elas e vencê-las. Situações que no passado nos levavam à dor, mas que hoje nós já começamos a entender essa dor e começamos a trabalhar em prol de nos melhorar. Então, continuamente, nós devemos fazer isso, né? E quando nós estamos, por exemplo, quando nós caímos no estado de impaciência, porque ninguém perde paciência, tá? Nós estamos em conquista. Então, quem conquistou, o espírito que já conquistou as suas qualidades morais, ele não perde, ninguém perde as qualidades morais. Então, nós estamos em construção dessas qualidades em nós. Então, ser paciente, vamos analisar a situação, né? O primeiro passo é a gente analisar, verificar, ver se nós não estamos colocando, supervalorizando uma situação, para depois a gente agir no bem. Então, é esse o estudo desse momento, e esperamos que tenhamos feito esse estudo da melhor forma possível, tenhamos sido mais claros, e foi muito obrigada pela oportunidade, e que realmente trabalhemos, então, em prol de conquistarmos em nós a nossa afabilidade, a doçura, a mansuetude, né? Para podermos ser mais mansos, mais pacíficos, e assim podermos ir diminuindo a violência, a dor, né? No mundo em que estamos. Então, quando cada um de nós conquistar essas qualidades, essas virtudes morais, nós vamos ter um mundo melhor, um mundo mais moralizado. Então, que nós possamos ir vencendo a nós mesmos a cada instante, a cada momento. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho de todos. E agora, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus a oportunidade bendita oferecida para nós. Obrigada, casa, à Congregação Espírita Cristã, por esses momentos de estarmos aqui reunidos, conversando um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, à luz da nossa doutrina espírita. E através do Espiritismo nós vamos conseguindo vencer as nossas dificuldades, aprendendo, desenvolvendo a nós mesmos, aprendendo cada dia mais que somos espíritos, que estamos aqui encarnados em momentos de crescimento, de evolução. Vamos, então, à nossa prece. Amado e querido Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos, Senhor, por esses momentos em que estamos aqui reunidos em Seu nome, em mais um momento de estudos, de entendimento da Sua doutrina. Que possamos, Senhor, absorver, compreender, entender e introduzir em nós os ensinamentos que o Senhor deixou para todos nós, para que possamos crescer como espíritos que somos.
e possamos nos reequilibrar perante as leis divinas e assim vencer as nossas dificuldades internas. Amado e querido Mestre Jesus, envolva todos nós, envolva o nosso planeta em suas vibrações de paz, de harmonia, e que possamos, então, nos melhorar a cada instante. Muito obrigada a todos, Congregação Espírita Cristã, muitas saudades de todos os companheiros. Um abraço no coração de cada um.